Olá todas, todos e todes. Obrigada por compartilhar comigo esse momento tão especial. Eu sou a Kátia, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos ruivos, curtos, na altura da orelha. Eu tenho o rosto arredondado, testa larga, o queixo pontudo. Eu tenho os olhos castanhos. Eu estou vestindo um vestido preto, tênis preto. Eu sou filha da dona Marta e do seu Robert, esposa do Ricardo, mãe da Yasmin e do Renan. Sou uma mulher com deficiência. Bom, eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre lugar de privilégio. Quão importante a gente falar sobre isso. E eu queria perguntar para vocês se alguma vez vocês já pensaram sobre a importância de reconhecer o nosso lugar de privilégio. É muito difícil a gente reconhecer o nosso ponto de partida. E muitas vezes, quando a gente reconhece, a gente acredita que todos os esforços que a gente fez para chegar onde a gente chegou, eles ficam minimizados, eles ficam desvalorizados. E a gente se engana com isso. Quando a gente deixa de reconhecer, a gente perde a oportunidade de agir a favor de quem não conseguiu chegar onde a gente chegou. A gente acaba deixando pessoas para trás. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente consegue agir de uma forma melhor. Eu nasci com a osteogênese imperfeita. E quando eu nasci, ainda na maternidade, os médicos me deram 1 aninho de vida. Acho que eles erraram feio, né? Eu tô com 45 extras, 46 muito bem vividos e 200 fraturas na minha jornada. E foi exatamente quando eu reconheci isso que eu entendi o meu lugar de privilégio. Se eu não tivesse tido os pais que eu tive, provavelmente eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. Se eles tivessem acreditado nessa sentença de morte, eu teria perdido a oportunidade de viver os 46 anos tão bem vividos como eu vivi. E quando eu reflito sobre isso, eu entendo que muitas pessoas com deficiência não tiveram a mesma oportunidade que eu. Muitas pessoas com deficiência acreditaram nos diagnósticos, ou até na falta deles, ou se perderam em tratamentos sem efetividade, ou em negligências milhares por aí. E quando a gente olha para isso, a gente entende qual é o nosso lugar de privilégio. Então, eu vou contar um pouquinho de quem é a Kátia, para vocês entenderem o quão sonhar é importante, o quanto reconhecer esse lugar é importante. Eu sempre fui estimulada a sonhar. Eu tive, de novo, o privilégio de ser criada num ambiente onde todas as minhas vontades, desafios foram estimulados. Aquelas frases do tipo: "Isso não é para você, nem tenta que você não vai conseguir. Ah, não, não sonha porque isso não te pertence", nunca fizeram parte da minha infância, nem da minha adolescência e muito menos da minha vida adulta. Só que essa não é a realidade de muitas pessoas por aí. E quando a gente pensa nisso, a gente deixa de sonhar. E eu sempre gostei muito de sonhar. Eu sonhava em casar, eu sonhava em ter uma família, eu sonhava em trabalhar, eu sonhava em ter dinheiro e dinheiro suficiente para conhecer o mundo. E as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma muito natural. Eu tive o privilégio de ter ali do meu lado, para que eu pudesse realizar esses sonhos, uma mãe muito presente, um pai que saía para trabalhar, uma mãe que abandonou sua carreira para que pudesse me levar para todos os tratamentos que eu precisasse, uma mãe que sentava no banco da escola para me esperar estudar, porque a escola não se responsabilizava por mim. E quando você para pensar que 80% das pessoas com deficiência hoje também estão em estado de vulnerabilidade social, isso faz total sentido. Essas crianças que ficam dentro das suas casas, isoladas do mundo, enquanto seus pais saem para trabalhar, elas não têm a oportunidade que eu tive. Elas ficam ali à mercê de poucos cuidados e às vezes até dos conselhos da vizinha fofoqueira. E elas não têm ideia do mundo que tem lá fora e das oportunidades que elas podem ter quando elas entram em contato com esse universo. Então, de novo,
eu tenho um lugar de muito privilégio. E como eu sempre fui estimulada a sonhar, eu sonhava em casar. E eu casei. Casei com o Ricardo. O Ricardo é um homem sem deficiência, alto, loirinho, de olhos verdes, bonitinho. Tá aqui, ó. E as pessoas se perguntam, né? Vocês podem estar se perguntando o que ele faz casado com uma mulher baixinha, gordinha, tortinha e com deficiência. E eu falo que entre nós dois tem duas palavras que nos unem: amor e respeito. Só que é tão engraçado porque quando a gente sai na rua, as pessoas perguntam pra gente se ele é meu amigo, meu irmão, meu Uber, meu cuidador. E quando eu falo que ele é meu marido, as pessoas falam que ele está de parabéns. Ele ganha abraço na rua e às vezes fala que ele tem um lugar garantido ali no céu. E é muito comum a gente perceber o quão paternalista e capacitista ainda é a nossa sociedade. E o Ricardo topou esse desafio comigo, de construir aquela família que eu sonhei, aquela jornada que eu tinha imaginado para minha vida. E aí chegou a Yasmin e o Renan. Os nossos filhos chegaram com 5 e 6 anos de idade. São 2 crianças vindas de uma adoção tardia, 2 crianças negras. E a partir daí, eu comecei a viver num universo que eu não conhecia. E eu achava, do fundo do coração, que eu era uma pessoa extremamente evoluída e que o racismo passava longe de mim. Até que um belo dia, passeando com eles na rua, eu estava na calçada e veio um rapaz negro na minha direção. E quando esse rapaz se aproximou, eu automaticamente fui ver se meu celular e minha carteira estavam protegidos. Eu guardo eles aqui. E quando eu virei, eu dei de cara com meus 2 filhos do lado. Naquele momento me deu muita angústia. Naquele momento me deu uma sensação muito ruim. E eu não entendia de onde tinha vindo aquele impulso, né? Aquele momento que eu não controlei e que eu não sabia por que eu tinha feito. E foi um exercício de muito autoconhecimento, porque eu me senti uma fraude. Eu me senti muito mal. E foi um exercício de olhar muito para dentro de mim e entender de onde eu tinha vindo. Eu tinha vindo de uma educação de uma família branca, com 99% de pessoas brancas ao meu redor. Eu tinha vindo de um lugar onde os almoços de domingo tinham piadas racistas, tinham piadas homofóbicas, e isso era natural. Tinham piadas, inclusive, capacitistas. E eu não entendia que isso estava na minha mochila. Eu não entendia que isso fazia parte da minha bagagem. Assim como eu não entendia que fazia parte da minha bagagem, eu achava que as pessoas com deficiência eram chatas, mal-humoradas e sem graça. Eu vou confessar para vocês que eu achava isso até 2003. E por que eu achava isso? Porque na minha bagagem, eu só tinha convivido com pessoas com deficiência em clínicas, em hospitais, em fisioterapia. Elas não estavam na festinha, na escola, no clube. Nesses lugares eu sempre era a única. E eu achava que as pessoas não queriam curtir a vida. Como é difícil a gente reconhecer o nosso lugar de privilégio, né? E aí, em 2003, eu fui convidada para fazer parte de um grupo de teatro que ia adaptar uma peça para pessoas com deficiência, principalmente cadeirantes naquele momento. E aí eu falei, bom, se aquela galera vai subir no palco, é porque deve ser mais alegrinha. Eu vou lá ver o que rola. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um universo que eu fazia parte, mas que eu tinha certeza que eu não conhecia. Eu aprendi muito e aprendo ainda todos os dias. E quando eu entendi que eu achava aquelas pessoas chatas, mal-humoradas e sem graça, eram porque elas não tinham tido a mesma oportunidade que eu, de ter uma mãe ali, firme e forte, presente do meu lado, sentando no banquinho da escola, me levando para o clube, me levando para natação, me levando para a festinha, indo me levar, me buscar e à minha disposição, eu entendia que eu tinha que fazer algo diferente para trazer essas pessoas para frente. Então, quando a gente pensa em lugar de privilégio, às vezes dói, porque a gente está falando sobre a nossa bagagem. E o convite que eu queria fazer para vocês era que vocês olhassem para essa mochila de vocês. Cada um de vocês que estão aqui tem uma mochila intransponível, individual,
com vivências que só vocês sabem que vocês viveram. E é baseado nessas vivências que a gente toma as nossas atitudes. É baseado nessa bagagem que eu olhei e me senti ameaçada por aquele homem negro sem saber o porquê. E é muito difícil fazer esse exercício de abrir, agradecer, reconhecer, porque a bagagem que está lá pode ter vindo das pessoas que a gente mais ama. E é muito importante a gente praticar o desapego. É muito importante a gente deixar para trás aquilo que não faz mais sentido e dar espaço para bagagens novas entrarem. E quando a gente faz esse exercício de deixar bagagens novas entrarem, a gente começa a entender e perceber o mundo de uma forma diferente. Quando eu estou aqui compartilhando com vocês essa minha história, milhares de outras percepções do meu lugar de privilégio vêm na minha cabeça. E eu tenho certeza que nessa minha jornada, a jornada que eu escolhi para traçar na minha vida, eu tenho um papel ainda muito grande. Hoje, o meu foco é trabalhar com a empregabilidade da pessoa com deficiência e com o fortalecimento dessa população, para que elas possam, através do trabalho, onde eu conheci o meu marido, realizar os seus sonhos, onde elas possam ser respeitadas por quem elas são, onde elas possam acreditar no mundo, né, que existe e é viável de ser vivido. Se elas não tiveram oportunidade lá atrás, eu que tive tenho uma responsabilidade. E quando a gente reconhece o nosso lugar de privilégio, a gente tem que ter muita responsabilidade com as nossas ações. Então, o convite que eu faço para vocês hoje é que vocês olhem para essa mochila, reconheçam esse lugar de privilégio. Não tenham vergonha, não achem que não teve esforço. Eu tive muito esforço para chegar até aqui. Eu tive muita energia dedicada, muita dedicação, muita resiliência, mas eu também tive muito privilégio. E é esse privilégio que me faz ter mais energia para trazer a galera que não chegou para frente. Então, quando eu compartilho essa história com vocês, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada. E vocês, quando olham para a história de vocês, vocês conseguem reconhecer o lugar de privilégio de vocês? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês hoje. E muito, muito obrigada.